Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã para todos nós vascaínos. Quem diria você contratar um técnico que nunca foi técnico de qualquer time profissional, que não conhecia o elenco do Vasco da Gama, que na verdade sequer trabalhou no Vasco da Gama e ia dar chabu. Quem diria isso? Quem diria que ao contratar o Maurício Souza, o Vasco da Gama estaria numa aposta cega, onde tinha tudo para dar errado. E o que está acontecendo? Está dando errado. Bem, meus amigos, vamos comigo nesse pós-jogo de Vasco da Gama e Ituano, logo após a vinheta. Bom dia, meus nobres. Neste dia 20 de julho de 2022, você está no Marca Vasco e eu sou Sérgio Marca. E ontem, em São Januário, teve festa para Alex Teixeira? Teve festa para os 77 Partners, o cara do sítio, caralho, o cara 4, teve festa para os 77 Partners, teve festa para Casemiro e Luva de Pedreiro, o que não falta é festa fora do jogo, e essa merda de torcida tem que ficar muito de olho, é dentro de jogo começar a cobrar os jogadores e esse técnico de merda, e essa diretoria que não sabe montar um elenco sequer dentro de campo, porque o futebol que tem sido apresentado é uma vergonha pro Vasco da Gama, e corremos o risco sim de ficar fora desse G4 aí do Vasco da Gama nessa segunda divisão. Bem, meus amigos, você está no pós-jogo do Marca Vasco aqui, deste Vasco da Gama 1, Ituano em uma bola, 1. Bem, meus amigos, aqueles pedidos tradicionais também. Larga o dedo neste like se você está revoltado com o Vasco da Gama depois desse primeiro turno aí da Série B. Estamos bem, estamos apresentando um time de futebol pífio para uma Série B horrorosa. A gente não faz mais do que nossa obrigação. Se inscreva nesse canal, que muito nos ajuda aí a subir nesse YouTube de meu Deus e a reconhecer o nosso trabalho. E aperte o sininho para você ser sempre notificado do vídeo, porque na porra deste café da manhã verdadeiro com as informações do Vasco da Gama e as nossas livres opiniões, você só encontra aqui no Marca Vasco às 7 horas da manhã para você descontar toda a tua raiva para ver um jogo horroroso e um futebol pif. Ainda vão falar que o Vasco da Gama jogou muito bem ontem, com 2 bolas na trave, e a gente só não ganhou por sorte. É azar, ou o que quer que seja, porque na verdade a gente só empatou um jogo por pura sorte, numa falha grotesca do goleiro do Ituano, que até estava tendo uma boa apresentação. O Vasco da Gama começa este jogo com a mesma escalação de sempre, só que parece que eles desaprenderam ou a jogar futebol ou a se colocarem dentro de campo. O Vasco da Gama entra com Thiago Rodrigues voltando, aí entra com Gabriel Dias retornando, levou um baile do Neto Berola, entra com Quinteiros e Anderson Conceição logo no primeiro tempo, os 2 amarelados e o Quinteiro, depois eu vou falar um pouco dele, e entra com o Edmar, coitado, não tem mais a menor condição de estar vestindo a camisa do Vasco da Gama. Yuri Lara, o guinha azul da colina, que ele só tem que pegar a bola e tocar logo imediatamente, ele não consegue fazer mais outra coisa, e o Andrei Santos Montes, tomara que renove logo com ele, porque senão a gente vai perder esse moleque de graça. No ataque, a gente tem o Nenê, aí tem o Gabriel Peck, que é um jogador completamente nulo, é um atacante que você, na verdade, só fala dele quando ele vem para defesa defender, não consegue completar uma jogada, não consegue ganhar uma jogada no corpo, e você tem do outro lado o Eric, que, pelo amor de Deus, o jogador mais nulo. Em todos 90 minutos, quando ele fica em campo, tal, você fala uma vez numa jogada mais ou menos decente desse cara. Que nem no Sampaio Correia, onde ele fez um golaço e só, e agora ele fez uma jogada só num drible que ia cruzar na cabeça do Nenê, só que o zagueiro tirou. Pronto, acabou a participação de Eric no jogo do Vasco da Gama. E você tem o Raniel, que é o nosso artilheiro, porque ele também é artilheiro, porque tá lá no meio da área, porque ele também não faz outra coisa, e olha que nem foi um dos piores jogos de Raniel. O Vasco da Gama, na verdade, eu vou falar agora um pouco da classificação antes de falar do jogo. Ele termina em segundo colocado com 35 pontos. Muito distante já do Cruzeiro, que já está com 41 pontos, com um jogo a menos, chegando a 43 pontos, abrindo com uma diferença de 8 pontos. Mas a vantagem do Vasco é que ele está a 7 pontos do quinto colocado, que é Tombense.
Por sorte, ela está na frente ainda do Sport. A Tombense está com 28, o Sport está com 27. E o G4 termina com Bahia e o Grêmio. Imagino que sejam esses 4 aí que vão terminar no G4. E na boa, se eu fosse apostar para um desses 4 sair, eu apostaria no Vasco da Gama. Porque é claro e evidente o declínio do futebol apresentado por este time, que na verdade nunca apresentou um futebol decente esse ano todo. Se acertou ali na metade, ali depois da 5ª rodada da Série B, até a saída do Zé Ricardo. Ainda teve 2 jogos bons com o Emílio Faro, mas depois, ali naquele jogo do Londrina, se não me engano, assumiu o Maurício Corrêa, o Maurício Souza, e ele conseguiu desfigurar completamente o time, deixar uma zona no time. E depois dessa escalação que eu falei aqui, o primeiro gol o primeiro e único do Ituano, na verdade sai após ou até uma boa jogada do Vasco da Gama, a única do Vasco da Gama também, praticamente ali no primeiro tempo, foi a primeira. O Eric dá uma furada ali, e no contra-ataque você vê o time completamente perdido, até mesmo para você fazer a falta para parar o contra-ataque. Aí o Neto Berola, e eu tô cansado disso também, vocês já repararam? É sempre um jogador dando baile no Vasco da Gama. É Neto Berola, é Pimentinha, é o cantor de churrascaria lá do Juazeirense. O Vasco da Gama, na verdade, se você reparar, ele não consegue reverter uma situação adversa dentro de campo. Se ele joga igualzinho, ele não percebe, tem esse jogador bom, vou marcá-lo e anulá-lo. Não, por isso que a gente fica levando um baile de certos jogadores. Neto Berola, eu pensei até que o cara tinha quase 40 anos, tem 33 anos, ainda tá bom. Deu um baile, ainda bem que ele saiu de campo. No primeiro tempo teve praticamente isso, algumas cabeçadas ali do Raniel. Na verdade, ali o Nenê ainda bate uma falta lá pro final na trave. Na verdade, até o Nenê estava errando todas as bolas paradas. Foi acertar essa bola aí na trave e depois o outro chute caiu. Fiquei na dúvida se foi o Raniel, se foi o Uri Lara na trave também. Aí por isso que eu tô falando, ainda vamos falar que o Vasco da Gama jogou bem por causa dessas 2 bolas na trave. Na verdade, até o Vasco deu muita sorte com esse juiz, porque, ao meu ver, eu cantei logo a jogada. O Quinteiro estava completamente perdido, assim como o Anderson Conceição estavam completamente perdidos, porque eles estavam muito expostos. O Quinteiro fez uma falta boba lá, e depois ele fez uma falta, se não me engano, também no Neto Berola, na risca da grande área, que eu cantei logo. Pênalti, cartão amarelo e expulsão. A sorte é que o juiz estava do nosso lado e não marcou. Ao meu ver, tinha que ter sido pênalti, expulsão no Quinteiros, ia terminar o primeiro tempo com 2-0 o Ituano, com -1, só pra gente sair humilhado. A gente volta pro segundo tempo. Horroroso, não consegue fazer nada. O único lance de perigo que o Vasco dá é num chute, eu tô vendo aqui, do Raniel aos 16 minutos, foi o primeiro lance, depois de umas substituições onde entra o Juninho, aonde entra o Léo Matos, e onde entra o Riquelme, para sair o Uri Lara, que já tinha cartão amarelo, sai o Gabriel Dias, que Léo Matos, para mim, é 6 por meia dúzia, e sai o Edmar, que, como eu falei, erra tudo que é possível, e até na zaga, que o pessoal elogiava tanto, tá começando a falhar. E entra o Riquelme também, que é um menino de vidro, né? Mais uma vez ele se contunde, coitado, ele não consegue ter uma rotina de jogos, né? Uma sequência de jogos pra gente saber se efetivamente o moleque é isso tudo que a gente pensa que é, né? A torcida começa a gritar no meio dele do Maurício, fora Maurício, e ele muda o time novamente para entrar o Egnaldo para fazer sua estreia, um moleque de 18 anos, para entrar no lugar do Eric, nulo, e entra o Marlon Gomes para entrar no lugar do Gabriel Peck. Também eu particularmente estou muito cansado do Gabriel Peck, não aguento mais ele em campo. Ou seja, o Vasco da Gama ia terminar o jogo com Riquelme, com Egnaldo, com Marlon Gomes, com Juninho e com Andrei Santos. Se não me engano, todos esses 5 jogadores, metade do time abaixo dos 20 anos de idade. Isso é certo? Óbvio que é errado, e é óbvio que essa diretoria montou este elenco de merda errado, e ninguém bate nessa porra dessa diretoria. Por sorte, aos 30 minutos sai o gol do Vasco da Gama, num escanteio finalmente bem batido pelo Nenê na cabeça do Quinteiros, que deveria ter sido expulso, porque esse gol nem era para ter saído. O goleiro lá cata a pena da bola lá, do frango, e cai no colo do Raniel, literalmente no colo do Raniel, que empurra para dentro da área. Fora isso, o Vasco não fez mais nada durante o segundo tempo.
se não tivesse sido essa bola, não ia empatar o jogo. Mais um jogo horroroso, onde você fica esperando o Vasco montar um ataque, você olha para o jogo e você fala, o Vasco não tem a menor condição de montar uma jogada de ataque. É incrível, é na sorte. O Vasco está fazendo os gols na pura sorte. Quando essa sorte falha com 2 bolas na trave, a gente passa sufoco porque a zaga lá não está se aguentando. E eu vou te falar, se o Ituano pressionasse um pouco mais, sairia com a vitória desse jogo. Então, meus amigos, a gente termina o primeiro turno desta segunda divisão ainda com uma gordura, acima da meta dos 32 pontos, porque se a gente conseguir dobrar esses pontos, a gente sobe tranquilamente, mas eu estou me cagando. E você tem certeza que você vai ver nas redes sociais muita gente elogiando o time, que foi um azar, com as bolas na trave e tudo mais, mas a verdade é que depois que o Maurício Souza assumiu o Vasco da Gama, a gente não viu mais futebol no Vasco da Gama. Ganhamos umas partidas na pura sorte, e quando essa sorte está batendo na trave, a gente não tem ganho. E já tivemos 2 derrotas acachapantes, ou seja, não está rendendo. O Vasco urge de contratações e essa diretoria vai inventar que não vai contratar porra de jogador por causa das 7 partners e todo o processo está atrasado. Ainda vão botar no colo dessas 7 partners e a torcida. Mais uma vez, hoje eu estou chamando a atenção da torcida, que ela tem que começar a observar o jogo. Esquece festa. Esquece ficar lotando São Januário e ficar cantando para toda vez isso. Me desculpa, mas tem que chegar pelo menos no segundo tempo, pelo menos no intervalo, xingar muito esses jogadores, xingar muito esse técnico para chamar a atenção que o time está ruim e que nós estamos satisfeitos. A gente está indo muito na torcida, né? É fotinha de TikTok do lado da estátua do Roberto Dinamite. Esqueceram também a estátua do Romário, né? Não sai mais para nada, só o do Roberto Dinamite, que foi ali do conluio da diretoria. Então esquece. Teve festa pro Alex Teixeira. Na boa, o Alex Teixeira vai jogar daqui a uns 4 jogos, ele foi contratado, vai sobrar nessa segunda divisão, mas vai jogar no máximo 3 meses. E será que vale a pena toda essa festa também? Meu irmão, bota pra jogar e não quero saber. Paga o Ricardo Sapinto, que você já conheceu essa dívida há mais de 1 ano e meio. Organiza essa bagaça, pensa no futebol, essa diretoria, porque tá gastando todas as suas energias na porra das 77 partners e a torcida babando do ovo desses porra que vão cagar na cabeça do Vasco da Gama, onde eles, na verdade, só querem ter dinheiro. E o Vasco da Gama sofrendo e a gente sofrendo, vendo mais um jogo ruim, péssimo do Vasco da Gama. Meus amigos, hoje aqui é um pouco de desabafo. Vocês se inscrevam aí no canal, se vocês quiserem. Também, se vocês não quiserem, vão pra puta que pariu. Um abraço, meus amigos. Saudações vascaínas.